Saudações, meus queridos terráqueos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês aqui na Academia Universalista. E hoje um dia muito feliz, um dia que estamos iniciando o nosso último nível aqui na Academia. E vamos entrar agora no nível Universalismo 2, para fazer um fechamento desse ciclo e veremos que o final não é nada mais do que o novo início. E para isso, eu quero avisar vocês que caso você não conheça o nosso site, o cienciauniversalista.com.br, lá existe a Academia Universalista com toda a sua estrutura, seu mapa, todo um caminho pedagógico para você chegar até aqui, tá? Mas vamos revisar já já. Se você por um acaso encontrou esse vídeo em outra plataforma, vamos comentar que existe um pré-requisito para esta aula, tá? Então iniciamos nosso curso apresentando o universalismo, lá no nível Universalismo 1, e algumas características fundamentais para a sua utilização, além dos objetivos dessa iniciativa. Então aí, nível Universalismo 1, vocês lembram? Todos os níveis nós temos 7 aulas. Então no primeiro nível do universalismo, nós primeiro fizemos uma introdução, que é a ciência universalista, a apresentação desse curso, quais são os nossos objetivos. Depois, a terceira aula, falamos sobre universalismo, ou seja, esse universo de possibilidades, o que é e a importância da liberdade filosófica, a naturalidade do desconhecido, depois na quinta aula. Na sexta aula, falar um pouco sobre o que seria o despertar, e a sétima aula, o conhecimento da consciência. E após esse primeiro nível, que todos são obrigatórios no site a seguir esse caminho, após isso nós vamos abrir 3 caminhos de diferentes escalas do conhecimento, tá? Onde nós vamos do micro ao macro. Então, passando por este nível, nós vimos isso aí, 3 grandes níveis, tá? Cada um 3 caminhos, cada um com 3 níveis, e cada nível sempre com 7 aulas. Ou seja, para esta aula de hoje, vocês, em tese, teriam que ter assistido, deixa eu ver, 7 vezes 3, 21, 21 vezes 3, 60, 70 aulas. Ou seja, existem 70 aulas com seus respectivos conteúdos para darmos início a este último nível. Então eu vou presumir de que muito embasamento para certas coisas que eu falar aqui até de maneira mais superficial, elas foram trabalhadas anteriormente. Então deixo o convite a vocês conhecerem a iniciativa. E se vocês estão aqui no site, eu estou aqui muito feliz de estarmos entrando aí nas últimas 7 aulas desse projeto. Então, seguindo aí do micro ao macro. O micro é o caminho consciência. Então, conhecendo primeiro a si mesmo. Aí falamos de ciência, emoção e razão, filosofia e arte do pensar, normalidade, o que somos, introdução a múltiplas vidas, consciências multidimensionais, múltiplas experiências. Isso no primeiro nível do consciência. No segundo nível, já é um conjunto de experiência. Ou seja, primeiro você está olhando para você mesmo. Agora vamos ao conjunto de experiências. Quais são os tipos de experiências que essa consciência, depois de se observar, de se questionar, de se compreender um pouco mais como consciência, o que é que ela vai começar a observar do lado de fora dela. E aí vem a questão do cérebro, que é um conjunto de antenas, o corpo humano, dualidade, viagem interna, o aprendizado do silêncio, experiências intraconscienciais, consciência fractal, finaliza este nível. E aí vamos expandir a perspectiva de consciência para a perspectiva cósmica. Então, fomos de dentro, logo para fora, e o que seria então a consciência em seus últimos níveis de percepção? Aí vimos aí uma complexa aula do universo mental, depois tipos de consciência, alunos do tempo, expansão da consciência, avatares, crença cósmica, e aí finalizamos todo o caminho consciência com a aula consciência cósmica. Então, depois dessa longa jornada do micro, vamos ao nível médio, que seria não sair um pouco da questão da consciência, mas para aquele conjunto de consciências que a gente chama de sociedade, do social. Então, no nível social, começamos com conhecimentos do passado. Então, lá no passado, nós vimos a origem da vida na Terra,
diversas hipóteses. Falamos um pouco sobre os sumerianos, sobre civilizações avançadas no passado, culturas integradas, Deuses Astronautas 1, que fala sobre as mitologias, depois Deuses Astronautas 2, conhecimentos avançados, e finalizamos com essa aula que eu acho muito legal, Bíblia, da ufologia à mitologia. E aí, com isso terminamos o Social 1. Aí saímos do conhecimento lá do passado e trazemos mais para o presente. Então vamos lidar com as questões do controle social. E aí falamos sobre sociedades, a origem, as primeiras civilizações, o controle do poder, falamos sobre religião, sobre mídia, sobre governo oculto e terminamos o segundo nível falando sobre sociedade controlada. Este nível eu acho que é um dos níveis mais do momento, né? Mais contemporâneo. Então eu acho aulas muito importantes para o dia de agora, tá? E vamos agora expandir, saímos do passado, fomos para o presente e vamos para o futuro. O que seria o futuro de sociedades? Um futuro cósmico para uma sociedade. Então vamos falar sobre ufologia, sobre quarentena cósmica, depois sobre comunicação integrada, IA, inteligência artificial, pois é, falei sobre esse assunto aqui. Nova economia, o que seria uma economia de uma sociedade mais avançada, educação universalista, essa aula eu acho muito legal, e finalizamos com uma sociedade do futuro. Qual seria a projeção de uma sociedade do futuro? E qual seria uma sociedade do futuro daqui, nós, terráqueos? Que caminhos prováveis a nossa sociedade, né, pode rumar e quais seriam suas consequências? Então fechamos aí todo o caminho social com essa perspectiva desse conjunto de consciências, que é a sociedade. E aí agora vamos para o macro, que é o nosso querido universo. E o universo 1, o primeiro nível do caminho universo, vai falar sobre o antigo universo, aqueles conhecimentos básicos, tradicionais, né, da perspectiva do que seja o universo. Então vamos falar de Big Bang, sobre o antigo universo, essa teoria, essa hipótese, né, do Big Bang. Vamos falar sobre as escalas universais, os eventos horizontes, falar depois sobre dimensões, geometria fractal, as forças do universo, né, o que rege o universo, a matriz da vida e o duplo torus 3D. Eu me encanto com esse caminho universo, porque é um assunto que eu gosto bastante e me identifico, e tanto faz você ir primeiro para consciência ou para o universo, para o social. Vamos ver que estudar o micro, o macro, para dentro ou para fora, dá no mesmo. Tudo faz parte da mesma dinâmica, e essa dinâmica está explícita aí, ó, matriz da vida, duplo torus 3D, vai mostrar o que é a consciência como uma singularidade e como funciona isso no universo, né? E aí vamos sair desse modelo de antigo universo e vamos começar a trazer hipóteses, ideias novas, mais modernas, para essa perspectiva do que é o universo, né? De onde estamos. E aí na primeira aula vamos falar sobre física quântica, uma aula que eu recomendo bastante, vai desmistificar muita coisa que a galera coloca como quântico aí, e não é bem assim. Depois vamos para perspectivas de realidade. Depois vamos falar sobre espaço, tempo, consciência. Por que consciência tem que estar atrelada ao espaço e ao tempo? Lembra de memória e tal? Então, tem muita coisa ali nessa aula. Depois, buracos negros / brancos. Então, vamos ver que aquele modelo de buraco negro já não se adequa muito bem. Universos paralelos, a origem e finalizamos com a teoria do tudo. Ou seja, modelos que consigam unir a física quântica com uma cosmologia, ou seja, do micro ao macro, procurar modelos que atendam a todas as escalas da realidade, né? E agora saímos do passado, daquele conceito antigo do universo, para um mais novo, mais moderno, mas ainda estamos falando de algo, né, muito material, aquilo que a gente tange, aquilo que a gente percebe. Mas existe o chamado universo invisível, que por sinal nós vimos, né, que ele é 99,99999% do tudo. Ou seja, ele é muito maior do que o nosso próprio universo, né, de percepção direta.
Então, Universo Invisível, nós vamos começar com uma aula ó, esse finalzinho aí do universo já dá um nó na mente, tá? Então, Geometria do Tempo. Essa aula é boa, assistam. Geometria do Tempo, aí depois Viagens Siderais. Como é que assim você sempre coloca, é muito longe, então não dá para chegar, então ninguém sobreviveria aquilo ali e tal. Quais seriam as formas de se viajar no espaço? Mecanismo do pensamento. Olha, eu tenho um carinho muito grande por essa aula Mecanismo do Pensamento, que é entender como as informações viajam através do universo e entre os universos diferentes, vamos dizer assim, as camadas diferentes do universo. Como a informação chega à nossa consciência? Como emanamos informação? Então, tá aí, ó, discernimento, sentimento, enfim. Aula muito interessante. Depois vamos falar de espiritualidade, né, com muito pé no chão, quando falamos sobre esse termo. A vida no universo, sincronicidade, que é algo que eu acho que trouxe muita gente até esse canal. E essa palavra sincronicidade, na primeira vez que eu ouvi, eu até explico, né, qual foi a situação. Eu passei 3 anos só para começar a ter uma noção, formar uma ideia. Não que eu saiba exatamente o que é, mas formar uma ideia. Foram 3 anos pensando, estudando. Então, assim, é uma aula bem importante, tá? E finalizamos esse maravilhoso Caminho Universo com uma aula Além dos Eventos Horizontes. Então, eu fiz questão de narrar aqui o título de todas as aulas para vocês verem que eu sei que tem muita gente que assiste diretamente no YouTube e não vai no site, não sabe que existe um conteúdo programático que vocês podem baixar. Se não estiver lá disponível para baixar, me solicitem que eu envio para vocês um PDF com tudo sobre o curso. E como vocês sabem, é tudo gratuito aqui. Aqui não tem coaching, Ave Maria, longe disso. Aqui não tem nada. Aqui tem pessoas de boas da galáxia com boas intenções em ajudar o próximo. E estamos aqui. Inclusive, mandar um abraço para os colaboradores daqui do Ciência Universalista, meus queridos coordenadores, Kelly, Gianluca, e a todos que colaboram, dão incentivo e apoiam de qualquer forma, tá? Então, se você chegou até aqui pelo site, você já assistiu todas estas aulas. E lá no site tem essa árvore da vida, onde a cada nível concluído, uma figurinha dessa aí fica acesa. Mas que figurinha é essa? Porque dentro do mapa das aulas, que não é isso aí, vocês vão ver que cada nível desse tem aulas em todas as bases do conhecimento, para mostrar como o conhecimento ele está integrado. Então, no momento que você está no nível aí, no primeiro nível, qualquer nível que você quiser, consciência 2, você vai ver que tem uma aula lá que está na base de conhecimento ciência, outra na espiritualidade, outra de repente em história, outra de repente em outra base qualquer. Então, assim, isso aí que o mapa são as bases do conhecimento e todas as aulas interligadas, conectadas na geometria que vocês que assistiram, vocês entenderam porque eu acho que vocês que já chegaram aqui já entenderam porque o mapa é naquela geometria, mas na última aula nós vamos fazer uma explicação mais detalhada, tá? Então, a árvore da vida, aí, ó, nesse momento nós estamos aqui, ó, chegando no último nível, que é o nível Universalismo 2, tá? E nessa primeira aula vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre um assunto que eu já falei bastante no canal, mas agora vamos entrar com propriedade de pessoas que tem todo esse currículo já feito, né? Então, bem-vindo ao último nível. Estou muito feliz de estar aqui. São anos e anos de produção e vamos, se Deus quiser, né, em breve terminar essa grande iniciativa. Então vamos lá. Falando sobre transições planetárias, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, tá? A aula certamente vai ser um pouco longa, mas vamos lá. Listei aí algumas possibilidades de mudanças em larga escala no planeta Terra. Então, o que seriam circunstâncias que de uma maneira ou de outra abalaria, modificaria, mexeria bastante com a estrutura de todo o planeta ou de boa parte do planeta, tá? Ou seja, seriam circunstâncias que a sociedade passaria por uma grande transformação. Então vamos lá. Deixa eu só beber uma aguinha aqui com vocês.
que aqui não tem pausa não. Aqui a gente vai direto. Então, ó, possibilidades plausíveis. Vamos lá. Ciclos solares. Nós sabemos que em média a cada 11 anos o Sol ele passa por um ciclo, ou seja, ele passa um período mais inativo, outro mais ativo, tá? Mas dentro desse processo pode acontecer que o Sol entre num processo de esfriamento muito além do normal, a gente vai sofrer, ou que ele entre em uma atividade muito colossal, onde grandes tempestades solares podem causar grandes problemas, e a gente já conversou sobre isso, mas vamos conversar mais para frente. Supervulcões, raios cósmicos, megaterremotos, mudanças de correntes marítimas, asteroides ou cometas, inversão do polo magnético da Terra, alteração da inclinação terráquea, invasão alienígena, pandemia, guerras, alinhamento galáctico e interação interdimensional. Tá? Ou seja, quantas coisas podem acontecer e atingiriam aqui a nossa sociedade, nosso planetinha, tá? Então vocês estão vendo aí só uma imagem mostrando o nosso incrível sistema solar, onde essa órbita maior é de Plutão. Lá pertinho do Sol tem um zoom ó, em cima, onde estão os planetas rochosos, aí, os planetas mais próximos do Sol, que é Mercúrio, Vênus, Marte e Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? E é isso aí. Então vamos agora falar um pouco sobre essas características e principalmente no final quais são os tipos de transições e o para quê da transição. Será que vai ocorrer transição? Enfim, vamos conversar um pouquinho. Primeiro, voltando aqui, ó, quando a gente conversa com muitas pessoas, até mesmo do meio acadêmico, eles colocam que as grandes transições que já ocorreram na humanidade, elas foram aleatórias. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Circunstâncias completamente distintas, sem uma possível conexão direta, que promoveram grandes extinções, grandes modificações. Tá? Mas existem outras correntes de estudo que nos fazem refletir o oposto. E isso chocou muito a ciência na época. Então, vou colocar um exemplo. Por exemplo, quando a gente olha esse tronco gigantesco aí de uma árvore cortada, nós aprendemos na escola que, com o estudo da biologia, nós entendemos a espécie dessa árvore, por exemplo, e vamos ver que a cada ano ela faz uma reposição, uma troca das suas cascas, ou a cada período, né? E aí, então você sabe que, vamos supor, que a cada ano ela vai mudando a sua casca e isso vai marcando o seu tronco. No momento que ela vai crescendo, ela vai substituindo, isso vai marcando. Então, quando a árvore já é bem antiga, ou até mesmo fossilizada, você consegue ver essas estrias aí, e aí você vai contando. Então, se você sabe o período, e o período, por exemplo, é de 1 ano, ou de 5 anos, que seja, no momento que você vai contando, você consegue determinar a idade daquela árvore. Tá? Então, existem diversas técnicas que são feitas para você estudar o passado. Tá? Então, são verdadeiras viagens do tempo, essas técnicas de exploração. E uma que eu acho muito interessante são os famosos testemunhos de gelo. O que é isso? Por exemplo, existe uma estação chamada Vostok, lá na Antártica. Não, Rodrigo, por que você falou Antártica, não Antártida? Eu tenho o Ártico, correto? O que é o oposto ao Ártico? É o Antártico. Então a palavra correta é Antártica. Não sei por que virou Antártida, mas enfim. Então lá na Antártica, ou seja, lá embaixo, existe uma estação chamada Vostok, que ela já tem uma perfuração aí no gelo de quase 4 quilômetros de profundidade. Então, com isso, eles vão retirando esses grandes blocos de gelo, como vocês podem ver aí na gravura, e à medida que eles vão se aprofundando, eles vão medindo diversas características desse gelo. Então eles vão vendo se tem presenças de fuligem, presenças de cinzas vulcânicas, aí depois eles derretem, eles vão analisar se existem componentes ali, outros materiais, concentração de gás carbônico, entre outras métricas aí que eles conseguem medir nessa água. E da mesma maneira como a árvore, estudando o presente e o passado recente,
nós conseguimos estimar a idade a cada centímetro aí de profundidade de gelo, por exemplo. A cada metro, a cada 10 metros, eu não sei exatamente, mas eles vão tirando uma média e eles conseguem definir, estimar com certa precisão, de acordo com aquela profundidade, qual é a idade daquele gelo. Então, aí, por exemplo, eles estimam que na profundidade máxima que eles estão hoje, que eles estão estudando uma idade de cerca de 420 mil anos atrás. Então, eles estão estudando de lá para cá. E aí, com isso, é o seguinte, você pensa, caramba, se as transições planetárias foram coisas aleatórias, então, nesse bloco gigante de quase 4 km, a gente vai ver uns 3, 4 momentos assim que aleatórios. Um aqui, de repente, caiu um cometa na Terra e matou todo mundo lá. Aí vai ter alguma marca aqui, outra ali, outra aqui. O que chocou a ciência na época, e ainda choca alguns, é quando a gente observa esse gráfico. E esse gráfico mostra que não, que existe um padrão, que existe um comportamento cíclico para grandes mudanças no planeta. E aí você fica, caramba, essa parada não é aleatória não, é cíclica, e o que é que causa isso? Aí é que tá, meu amigo, aí é que é o problema, a gente não sabe. Então, por exemplo, vamos fazer a leitura desse gráfico aqui, ó. Esse gráfico está em milhares de anos, tá? Então, aquele 400 na esquerda, no eixo de baixo, é 400 mil anos atrás. Então, ali totalmente na esquerda, seriam os 420 mil anos atrás que eles iniciam. Então, quando você vai indo para a direita, você vai indo para o presente. Eu não lembro, mas esse presente aí, salvo engano, quando eu peguei esse mapa, era 1995. Algo assim, tá? Seria o presente. Então, nós podemos ver o seguinte, qual é o comportamento do planeta? Que isso aí está mostrando variação de temperatura, tá? O planeta, olha esses traços vermelhos na vertical. Está marcando aí, ó, alguns momentos de um pico muito elevado de temperatura. E a gente já poderia traçar uma outra linha vermelha, que é justamente esse período que nós estamos agora. Então, reparem, o planeta, ele esfria, 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 vai esfriando, esfria por milhares de anos e de repente ele tem um período de aquecimento bem acelerado. Ele esquenta bem rápido, gente, bem rápido em relação ao período de esfriamento. Então ele esquenta bem rápido, chega num certo topo ali de temperatura e ele começa a decair. E aí entra em um longo período de esfriamento. E aí chega lá na frente de novo, outro ciclo de rápido aquecimento, longo esfriamento. Rápido aquecimento, longo esfriamento. E agora estamos no momento de rápido aquecimento. Nós estamos lá em cima no aquecimento. Talvez suba mais um pouquinho, talvez. Mas o que é que a gente consegue ver por esses padrões? Que daqui para frente, não sabemos quanto tempo, o planeta vai esfriar. Então, nosso problema não é em aquecer. Nosso futuro, nosso grande problema é um grande esfriamento global. Então, o aquecimento global ele é muito breve. Opa! Rodrigo, você falou em aquecimento global? Logo eu, que sou um cara estudioso da grande mídia, eu vi que o aquecimento global é uma causa humana. Nós estamos com muitos carros, nós estamos aí com muitos bois e estamos aquecendo o planeta inteiro. O ser humano aqueceu o planeta. Isso é mesmo? E quem foi que aqueceu antes? Que eu saiba, há 330 mil anos atrás, há uns 230 mil anos atrás, há uns 130 mil anos atrás, a gente não estava poluindo tanto para aquecer o planeta todo, tá? Aí que a gente fica coçando a cabeça. E outra, existem momentos onde a concentração de carbono, de CO2, ela aumenta na atmosfera, ela aumentou no caso, no passado, ela aumentou na atmosfera, mas a temperatura não. Espera aí, Rodrigo, não tem nada a ver, aumentou o CO2, vai subir a temperatura, eu aprendi assim na escola. Não, não necessariamente, aqui na Terra, muito menos. E outra, e muito CO2 na atmosfera é um problema, né? Para quem? Lá no passado, em momentos que tivemos grandes concentrações de CO2, a
flora, a fauna ficou rica, com muito elemento ali, muito carbono disponível. Por isso até que dizem, caramba, tinha muito, era tudo muito grande. Por exemplo, existem aí na agricultura alguns cultivos que para você melhorar o rendimento, aumentar o cultivo, a produção, você injeta CO2 em estufas, porque as plantas estão absorvendo CO2. Né? Então, você injeta CO2 para que melhore a produtividade. Isso ocorre hoje. Então, existe a narrativa de que aumentar CO2 vai promover o derretimento de todas as geleiras, tal. Né? E aí eu venho a pergunta, gente, qual é a concentração de CO2 em nossa atmosfera? Não, Rodrigo, mas olha, por exemplo, olha esse planeta que está aí girando, Vênus, o planeta gêmeo da Terra. Por que gêmeo? Porque ele é quase do mesmo tamanho, né? Aí, ó, lá tem muito CO2 e é muito quente. Tá vendo aí? Te calei. Tá? Peraí. E qual é a concentração de CO2 na atmosfera de Vênus e na nossa? Na nossa atmosfera, tem muito CO2. Ele é 0,04%. 0,04%. Em Vênus é quase 96%. A gente não chega nem a 1%. Lá é 96%. Então, óbvio que o gás carbônico lá tem uma outra influência. E um outro detalhe que poucos falam durante esse assunto é sobre a pressão atmosférica em Vênus. Então, a pressão atmosférica na superfície de Vênus é somente de leve, 92 vezes maior que a da Terra. Pega uma bombinha de encher pneu de bicicleta e fica comprimindo o gás ali. Comprime. E a sua mão ali, onde está sendo exercida ali uma grande pressão na saída do gás, você vai ver que esquenta. Cara, a pressão é muito grande, é muito gás carbônico e uma pressão absurda. Então é uma outra dinâmica de temperatura, Vênus. E aí o pessoal quer misturar meias verdades para servir de narrativa, que a gente já sabe que é uma questão bem complexa, comercial, política, enfim, né? Então, não consideram de nenhum modo que aquecimento global é um problema. Talvez é um momento que a gente tem que adaptar uma coisa ou outra e que de nenhum modo é causa humana. Porque, quem que está falando isso? Gráficos, estudos estão apontando isso, tá? E outra, será que o ser humano, cara... Vamos conversar um pouquinho aqui, ó. Vamos estimar que hoje nós temos praticamente 8 bilhões de pessoas, né? Cara, é gente para um caramba, né? Olha essa imagem aí. Vai até o infinito. 8 bilhões, meu amigo. É muita gente, não é? Pois é. Então vamos... Cara, tem gente no mundo inteiro. Você olha assim, as cidades, você viaja... Tem cidadezinha, quase não tem, né? Lugar vazio de tanta gente que já habita o planeta. O planeta já está cheio. Por isso que os poderosos estão querendo, ó, diminuir esse número, não é isso? Que eles colocam. É muita gente. E se a gente fizesse uma brincadeira? Fosse no chat GPT da vida lá, e você pode até fazer isso em casa. Você calcula por metro quadrado quantas pessoas conseguem ficar em pé. Sem estar se pisoteando já é umas 9. Mas se colocar umas 4, 5 pessoas ali, fica em 1 metro quadrado, uma do lado da outra. Vamos colocar 4 pessoas em pé, confortavelmente. Então vamos fazer uma brincadeira? Vamos calcular qual seria a área para colocar as 8 bilhões de pessoas um ao lado do outro, para a gente ver qual o percentual do mapa do mundo aí, se a gente cobre a metade ou mais da metade do mapa mundi de tanta gente. Bora fazer esse cálculo? Bora. Ó, para ajudar aí, ó, tá aí o mapa do Brasil, pra vocês terem a noção, certo? Eu inverti a animação. E aí o mapa mundi. Vocês estão vendo onde está essa setinha? Tá vendo esse quadradinho vermelho? Bem pequenininho lá no meio do... Eu coloquei em Mato Grosso ali, ó. Aquele quadradinho, que deve ser menor do que a maioria das fazendas ali no Mato Grosso. Esse quadradinho vermelho é um quadradinho de 50 km quadrados. 50 por 50, tá? 50 km de lado. Pronto. Nessa área você já consegue colocar 8 bilhões de pessoas. Agora vamos para o mapa mundi. Olha lá. Você está vendo esse quadradinho vermelho no mapa mundi? Olha como cobriu tudo. Você está vendo? Não. Pois é. Se você estiver no celular, você não vai ver.
Se você estiver em uma televisão, um televisor ou no monitor como eu, você ainda aperta o olho assim e consegue ver. Mas eu vou ajudar, ó. Olha ali onde está o quadradinho, ó. Naquele negócio pequenininho tem 8 bilhões de seres humanos, um ao lado do outro. Cara, você nem vê. O que é que eu quero provocar com isso? Gente, imagina, por mais indústrias que a gente tenha, veículos, pecuária e os cambal. Olha a superfície do planeta. Em 75%, mais ou menos 70 a 75% coberto de água. Tá? De água, praticamente o planeta de água. Em grande parcela aí das terras, a grande parcela é não povoada. São os grandes desertos gelados e quentes. Tá? E grandes florestas. Ou seja, não tem ninguém nessas áreas praticamente. E nas poucas áreas, principalmente costeiras, temos essas 8 bilhões espalhadas aí que, se eu fosse pegar aquele quadradinho e espalhar, ó, aí aqui ninguém ia ver nada. É muito menor do que um pixel da sua tela. Aí eu te pergunto, será que nós conseguiríamos esquentar um planeta inteiro, cara? É só pensar em termodinâmica. Cara, não rola não, meu irmão. Certo? Não rola. Então, um quadrado de 50 por 50 já seria suficiente para comandar os 8 bilhões de seres humanos, um ao lado do outro, como a gente conversou. Tá? Então, não dá. Não dá. E não é só um achismo meu. Existem grandes, renomados aí, cientistas, geólogos, enfim, grandes pessoas que abordam isso com dados, com termodinâmica, com estudos, para mostrar que não tem como o ser humano aquecer o planeta. E vimos que o passado nos mostra que isso já ocorre. Então, se isso ocorre irregularmente, obviamente que isso não é obra humana. E, Rodrigo, você até quer dizer que pode desmatar tudo, vai ver com aquela narrativa idiota. Isso aqui não tem nada a ver com poluição. Poluição é um outro problema que a gente deve combater, que é o desequilíbrio da nosso ecossistema, que só vai sobrar, vai ferrar a gente. No final, a gente que vai sobrar com isso. O planeta vai continuar aí. E a gente vai também prejudicar outros seres vivos, mas isso não tem nada a ver com o aquecimento global. Tá? Então, vamos seguir. Agora, falando de aquecimento global, que a gente viu essa circunstância que não é uma questão natural. Ou seja, qual é o problema do aquecimento global? Esfriamento global. Vai congelar, galera. Vai começar a esfriar. Pode ser que demore muito tempo, né? Mas as famosas eras glaciais. Por que de repente o planeta resolve ficar gelado? Essa é uma pergunta complexa. Ou seja, certamente muito provavelmente, são influências externas ao planeta. Tá? Astronômicas ou solar, enfim, existem diversas possibilidades. Mas só não é o ser humano, porque o ser humano não estava aqui no passado, né, para congelar tudo. Outra mudança que também muito se falada, que pode causar algum transtorno, é a inversão do campo magnético da Terra. Nesse diagrama aí à esquerda, estamos vendo marcações de onde era o norte magnético, desde 1620 aí. Aí você vê que o norte magnético foi andando ali, ó, para o Canadá. Na verdade começou em 1590, né? Aí foi para cima, desceu, foi lá para baixo em 1904 e agora ele está subindo ó, em linha reta, e em 2020 ele ficou bem próximo ao norte geográfico. Aí a pergunta, ele está indo para onde, cara? Esse bicho, você achava que ele era paradinho, não, ele está indo embora. Então pode ser que esteja já acelerado aí um processo de inversão, ou seja, o norte magnético ir para o outro hemisfério. E aí qual é o problema disso? Aí embaixo, na esquerda, nós estamos vendo aí o norte e o sul magnético, né, que gera todo o nosso campo magnético. E no momento da inversão, ele fica bem desordenado, que é esse diagrama aí do meio. Aí você vê que durante a inversão dos polos fica tudo bagunçado. Aí qual é o problema? O nosso campo magnético, vocês já sabem, é o nosso campo de defesa contra a radiação e partículas emanadas pelo Sol. No momento que estiver desordenado, esse escudo cai. E aí o que acontece? Radiação na sua cabeça, em tudo, e
o que principalmente vai afetar tudo que é elétrico e eletrônico, existindo a possibilidade, inclusive, de um apagão generalizado, apagão de tudo, apagão até disso aqui, ó, até do relógio de pulso, o bicho torrar, queimar. Por quê? Aí eu coloquei uma imagem que é o seguinte, um campo elétrico, um campo magnético em um meio, né, condutor, esse campo magnético ele pode gerar uma corrente por indução. Então essa corrente induzida termina alterando a corrente natural ou atual daquele circuito, gerando uma sobrecarga, gerando um curto-circuito, uma queima de componentes, como vimos em 1859, salvo engano, no Canadá, que é uma alta latitude. Houve uma tempestade solar um pouco mais forte e torrou tudo que era gerador elétrico que tinha naquela época. E diversos telégrafos. Também basicamente era só isso que tinha de elétrico naquela época, né? Então naquela época foram os telégrafos, geradores, beleza. A galera continuou lá, ó, nos seus cavalos, dormindo com vela. E hoje? E hoje, meu amigão? Hein? Imagina o que não é uma porrada dessa. Isso pode acontecer a qualquer momento. Outra mudança também, que pode gerar uma grande transição planetária, seriam os supervulcões. E um desses famosos é o Yellowstone. E o danado do Yellowstone, recentemente, ele ficou bem agitado. A região que tem os grandes geysers, né? Já é uma região vulcanicamente ativa ali. Mas ali dorme um vulcão gigantesco. Entre outros supervulcões, existem alguns no planeta. E alguns deles aí, como o Monte Vesúvio na Itália, Yellowstone, entre outros, cientistas estão alertando que eles vão acordar. Ou, inicialmente, algum deles vai acordar antes. Isso é certo, a gente só não sabe quando. E alguns estão mais ativos do que o normal e preocupando um pouco os cientistas que acompanham isso, né? Então, é um tema que realmente pode pegar a gente de surpresa e o bicho pega. Aí sim, vocês vão ver que é um esfriamento global rápido. Dependendo do supervulcão e do tipo da erupção, tchau pessoal, a gente vai embora. Então, seguindo, uma outra condição também seria uma modificação em correntes marítimas. Já assistiram O Dia Depois de Amanhã? Pô, eu gosto desse filme, viu? Tem gente que não gosta não, mas eu acho bem legal. Então existem correntes marítimas, como essa aí, que é a corrente do Golfo, que, por convecção, uma corrente superficial na região ali do próximo ao Equador, regiões quentes, absorve o calor, essa água quente vai banhar as costas de regiões mais frias, como a Europa, por exemplo, é o hemisfério norte. Essa água esfria, vai mais para a região, vai mais para o fundo do oceano e fica essa convecção aí, trocando o calor, ou seja, região fria, ou melhor, correntes frias que são esquentadas em regiões quentes e levando esse calor para regiões frias, que precisam disso para equilibrar a temperatura. E por alguma causa, por algum motivo, se essas correntes mudarem, o que pode acontecer? Regiões que dependem dessas correntes quentes para equilibrar a sua temperatura, se de repente essa corrente quente sai de lá, essa região congela, esfria demais. E uma dessas regiões é a Europa, por exemplo, tá? Entre outras. Então é algo que pode gerar grandes modificações no planeta. Tá? Então assistam aí O Dia Depois de Amanhã, que tem mentira pra caramba nesse filme, mas é bem divertido. E outra, essa daí eu acho que não precisa falar muito, que são as guerras. Sejam elas bélicas, armamentistas, biológicas, nucleares. Essa daí, minha Maria, é o receio de todo mundo, né? E atualmente o planeta tem diversas regiões em conflitos. São diversas mesmo. Estão listadas aí algumas, ó, como o conflito ali em Rússia, Ucrânia, Sudão, Israel ali com sua vizinhança ali Hamas, né, a faixa de Gaza, Síria, Afeganistão, no Congo, Iêmen, Etiópia, entre outros conflitos menores. Ou seja, o planeta
ele nunca esteve tão quieto e agora ele está bem ativo. As tensões estão em alta. Nesse momento hoje, que eu estou gravando isso aqui, ó, dia 23 de agosto de 2025, são 9h44 da noite nesse momento. Cara, a tensão está altíssima. Esses carinhas aí, ó, não posso nem chamar de presidente da China, né? Que lá o negócio é diferente. Mas o Xi Jinping, esqueci o nome dele, o Trump aí, presidente dos Estados Unidos, o Putin. Na verdade, China e Rússia podemos chamar até de ditadores, né? Eles são aí os pivôs de grandes potências mundiais. Estão em grandes disputas aí comerciais. A gente sabe que as guerras comerciais normalmente antecedem possíveis conflitos armamentistas. Então, assim, estamos num momento tenso. E esse, para mim, é um dos fatores mais plausíveis para termos grandes mudanças, tá? E nisso eles podem usar armas biológicas, causando verdadeiras pandemias, né? Não singling, entre outras questões, tá? Mas aí vocês já estão com muitas informações, vamos avançar. Um outro problema é um astro, um corpo celeste, atingir o planeta e dependendo de onde ele atinja, a velocidade e a massa, podemos dar tchau pessoal e ir para a nossa casa celestial. E é o seguinte, será que está tendo recentemente algo que possa nos chamar um pouco de atenção ou talvez preocupar? Eu vou só citar um, mas de vez em quando um tira um fino e a galera fala depois. Né? E eu quero falar sobre um grande asteroide chamado Apophis. Apophis é o seguinte, ele vai tirar um fino, mas é um fino, meu amigo. Eu só queria dizer o seguinte, olha esse diagrama aí do planeta Terra. Os satélites geoestacionários, aqueles que ficam relativamente parados, né, parados em relação ao ponto lá no solo, eles ficam em torno de 35 mil, quase 36 mil quilômetros de altura, de altitude, em relação ao solo. 36 mil é onde estão muitos satélites. Tem satélites mais altos, mais baixos, mas enfim. A Apophis, a distância entre a Terra e a Lua, que né, o pessoal acha que a Lua é bem pertinho, né? Mas não é bem assim, são, em média, vai variando um pouco, mas 340 mil quilômetros. Terra e Lua, 340 mil. Satélites bem pertinho aqui, ó. Aqui, na nossa atmosfera, 35 mil, 36 mil quilômetros. A Apophis vai passar na altura praticamente dos satélites. Aí, ó, cerca de 38 mil quilômetros. Olha esse diagrama aqui embaixo na esquerda. Tá vendo ali, ó, a Terra, a órbita da Lua. Ele vai passar tirando um fino da Terra. Tanto que a Terra vai gerar uma influência gravitacional e ele desvia sua rota. Aí vem a questão. Isso se todos os cálculos estiverem corretos. Ele está passando tão perto, mas tão perto, que qualquer errinho, qualquer coisinha que interfira em sua órbita pode dar um problema. Ah, Rodrigo, e se a Apophis se cair? Vai gerar algum problema? Vai destruir todo mundo? Não, todo mundo não. Mas, cara, pode ser que um continente inteiro aí diga tchau, pessoal. Então, o impacto dele seria bem complicado, tá? E esse dia, anota aí na sua agenda, 13 de abril de 2029. É um dia que a galera tá, ó, de olho, viu? É isso aí. Espero que ele tire um fino e siga seu caminho. Outra mudança plausível. Tudo que tem plausibilidade. Eita, tudo que seja plausível. Nós estamos citando aqui, tá? Uma outra é o seguinte. Existem algumas ideias que mostraram até que a nossa galáxia, a Via Láctea, ela ondula. Né? Então imagina, tem um grande buraco negro central e tudo que está girando não está girando no mesmo equador constante. Ele está ondulando, tá? Isso são ideias mais modernas em relação ao movimento e à estrutura da galáxia. E nisso, o nosso sistema solar, da mesma maneira como vocês estão vendo nessa animação, que esse equador dos planetas ao redor do Sol está caminhando em relação ao centro da galáxia, isso gera esse movimento espiralado, esse rastro espiralado de todos os planetas.
Mas quando você observa todo o sistema solar em relação ao centro da galáxia, eles estimam que o sistema solar ele também oscila. Ele sobe e desce, ele é espiralado também em relação ao centro da nossa galáxia. E cientistas mostram que o equador da galáxia, ele tem uma emanação, uma presença, uma densidade de energia muito mais elevada do que os planos, né, acima e abaixo. Se é que podemos dizer acima e baixo, né, de uma galáxia. Então, o que é que algumas pessoas sugerem? Que isso baseado em relatos de civilizações antigas, enfim, já conversamos sobre isso em aulas, né? Existe um momento que o nosso sistema solar fica alinhado com esse eixo, esse equador galáctico, ora fica abaixo, ora fica em cima. Então ele chama esses períodos que ficam em cima, que ficam embaixo, de períodos de escuridão, e esse momento que está ali, momento de luz, momento que está recebendo muita energia. E aí estimam que esse grande bombardeio energético pode estimular mudanças no ciclo solar ou no centro do planeta, e isso talvez possa ser até um estopim para grandes mudanças, não só no planeta Terra, mas em todo o sistema solar. De repente, o Sol fica mais ativo, esquenta mais, ou de repente esfria mais, enfim. Né? Então, é uma outra possibilidade. Seguindo aí, falando um pouco agora de história, esse diagrama aqui da esquerda, na minha esquerda, a ciência coloca como possíveis causas de grandes extinções. Né? Vamos aí, meteoros, algo biológico, vulcões, etc, etc, etc. A questão é, eu acredito que sim, que grandes eventos desses ocorreram. Existem muitas provas para isso. Mas outros estudos mostram que não é só isso. Não é só uma questão aleatória que geram grandes mudanças. Né? E aí, partindo para um assunto mais místico, vem as teorias de que no nosso passado, inclusive, já existiram grandes civilizações, mas que devido a grandes mudanças, elas deixaram de existir e os seus vestígios foram literalmente enterrados. Aí vem a ideia de Mu, o continente perdido de Mu, de Atlântida, de Lemúria. Né? Vimos aí também, no exemplo recente, os dinossauros, né? Que deixaram de existir. E tudo indica por aquele grande meteoro que atingiu ali o Golfo do México. E engraçado que ele acertou num lugar de água rasa. E aí foi aí que deu a merda. Então assim, tinha que acabar mesmo o dinossauro. Se o mesmo meteoro fosse em outro canto, talvez nem tivesse matado todo mundo. Mas enfim. Aí tem também por exemplo, como a gente viu ali o supervulcão, né, de Pompeia. Cara, para certas regiões ali, tudo virou passado enterrado. Como vimos em outras aulas, existem resquícios de cidades, resquícios mesmo, no fundo do mar, como vimos ali na costa do Japão. Então tem cidades, vestígios de cidades lá embaixo. Aí você pensa, como é que essa parada foi para lá, né? Aí tem aquela questão também, o que será que não tem embaixo do gelo da Antártica? Né? O que é que não tem para explorar de vestígios, né? Então a história humana na Terra ela pode ser muito mais antiga. E com certeza é muito mais antiga do que a gente imagina. Então pode ser que o ser humano não seja uma história de 100, 200 mil anos para cá. Pode ser que há milhões de anos atrás já tenham tido civilizações humanas e que foi mudando, enfim. É bem complicado. Eu coloquei a imagem nessa máscara aí, porque eu acho que já comentei isso em algum momento, mas acho que vale a pena comentar novamente, que eu sonhei com um ser, né, que usava uma máscara. E o que me chamou a atenção, isso em um sonho, muito nítido. E nesse sonho, quando eu abri a porta da sala onde eu estava à noite, estava tudo escuro, não chegava nada, aquele brilho lá fora. Aí deu uma trovoada, na verdade um relâmpago. Quando deu relâmpago eu vi esse ser em pé, mais ou menos 2 metros de altura. Não, 2,5 metros de altura. Uma roupa que denotava tecnologia, algo tecnológico, uns ombros assim largos, passando aqui uma armadura de coloração branca com detalhes
na cor roxa e inclinado assim, passando dos ombros, aqui no peito, um exoesqueleto, como se fosse uma armadura mesmo, né, nas pernas. Ele era muito magro, alto, mas era uma magreza forte. E o que me chamou a atenção era a máscara, que era em formato de losango, e os olhos eram inclinados e a abertura era retangular. Quando eu vi aquela armadura, aquele ser grandão, meu irmão, a reação foi fechar a porta, não. Quem vai ficar lá fora é o coelho, né? E aí, depois, aí batem na porta, aí eu fiquei no sonho, foi um sonho lúcido, né? E eu fiquei pensando, caramba, é medo porque o bicho é ruim? Ou é um medo porque a do desconhecido é diferente? E é um medo meu, né? Eu falei, ó, tô ferrado mesmo. Se ele quiser quebrar essa porta, ele quebra fácil. Vou abrir, né? Na hora que eu abri, aí um rapaz segurou a porta e falou assim, ó, não tenha medo. Só que esse rapaz estava com a vestimenta semelhante ao Egito, né? Quem assistiu aquele filme A Noite no Museu 2, que tem um faraó jovem, era igualzinho aquele cara, aquelas vestimentas naquele mesmo estilo. Ele falou assim, não tenha medo. E por que o vestimento de Egito? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Um tempo depois, nos estudos aí das galáxias, que eu vi essa máscara é da região chamada Ubaide. Não sei se pronuncia assim. Que é uma região lá da antiga Babilônia, ali na região do Iraque, Mesopotâmia, por ali, certo? Essa região é uma região que existem alguns sítios arqueológicos que denotam civilizações muito mais antigas do que os sumerianos, que nas aulas nós colocamos como a primeira sociedade rica em informações e tal, né? Mas eles não foram os primeiros. Com certeza não. E essas relíquias são mais antigas do que os sumerianos. E essa máscara foi desenterrada aí, nessa região. Então, se colocar a máscara de Ubaide, aparece. Cara, quando eu vi isso, meu irmão, eu descobri que tem regiões do corpo humano que arrepiam. Meu amigo, arrepiou. Que eu li isso e falei, putz, bicho, eu sonhei com essa parada. Igual. Claro que isso é uma máscara de argila e tal, mas você viu a minha descrição, né? É isso aí, cara. E aí, olha esse ser aí do lado, com o ombro largo também. Que inclusive estava com a armadura com o ombro bem largo, bem esbelto, alto, né? E esses olhos e as características, eles lembram até uma questão de um desenho de um réptil mesmo, né? Uma característica lembra reptiliana, até com órgão sexual aí semelhante ao nosso. Então, assim, isso para mim denota, cara, que essas coincidências da vida, que a história na Terra é muito mais antiga do que a gente pensa, tá? Então, transições e transições já ocorreram. E falando um pouco agora sobre a nossa casa, nosso planetinha, chama Planeta Terra, a gente aprendeu na escola que isso aqui é algo inanimado, algo, né, mineral, algo morto, que não tem vida, e a vida está na superfície do planeta. Hoje, muitas pessoas, eu incluso, já pensam diferente. Nós vivemos em um ser vivo, um tipo de consciência. Tivemos uma aula sobre tipos de consciência. Este é um tipo de consciência diferente. Cara, o nível de inteligência de autorregulação ambiental é absurda. A natureza, ela se regula com uma inteligência incrível. Isso denota uma consciência ou diversas consciências que regem isso aqui, a natureza. Então existe uma consciência. E o planeta, além disso, ele tem diversas características, fluidos, dinâmicas, trocas, ciclos, semelhantes a um corpo humano, por exemplo. Então aí, ó, uma respiração, uma analogia, uma respiração, ó, expansão, contração, diversos ciclos, pulsações, o planeta também tem. Então muitos que chamam apelido, né, essa consciência como Gaia, como a mãe natureza, como na verdade sendo o planeta Terra sendo um ser vivo. E ele, como um ser vivo, ele passa por transições, assim como todos nós, né? E aí vem a questão, ó, termodinamicamente falando, esquentar o planeta a ponto de causar relevantes mudanças geológicas ainda é algo além da capacidade humana, diferente de assunto microclimas. Ou seja, aí, ó a setinha aí, ó, 8 bilhões de pessoas não conseguem esquentar o planeta inteiro, tá? Na verdade, o planeta tem o seu ciclo. E o que cabe ao humano é se adaptar ao planeta e não perturbar ele.
Porque a gente é que nem pulga aí, ó. Na hora que o planeta Terra se sacudir porque aquela pulga está incomodando, eu garanto a você que na disputa Terra e humano, tchau pessoal, vamos embora. Que o planeta Terra manda no pedaço. Tá? Então aí, ó, as plantas, ó, isso aí, ó, é vapor, é respiração, tudo tem vida. E qual é o coração, né, o pulmão do planeta? Que é são os oceanos. Olha, tudo é água. Nós estamos no planeta água, cheio de algas, cheio de organismos que emanam oxigênio para a nossa atmosfera, né? Que tem 71% de nitrogênio, não é CO2. Depois nós temos 29%, arredondando, né, de oxigênio. Aí tem aqueles traços, aquela pequena parcela ali que tem os gases nobres, gás carbônico, enfim. Então, o planeta água, cheio de nitrogênio no ar. Então, estamos em Gaia. E, ó, inclusive já é capa de revista, muitos já colocam, cientistas aí colocam como a Terra como possivelmente sendo um ser vivo. Um superorganismo com inteligência própria, capaz de aplicar informações da atividade coletiva para se autorregular e garantir a manutenção da própria vida. O planeta ele é inteligente, isto é fato. Então, grandes civilizações antigas sempre lidaram com essa consciência maior. Gente, nós estamos conectados. Nosso corpo ele é da Terra, não é nosso. Nosso corpo é uma célula da Terra. E ele está completamente conectado. Todos os astronautas, quando saem, eles sofrem, eles adoecem, eles sentem falta dessa conexão. Eu vi o Marcos Ponte falando que quando ele retornou, que ele botou o pé no chão, ele parece que ele sentiu uma reconexão, um negócio incrível, né? E aí tem a Mãe Terra e coloquei Tefiti, para quem assistiu Moana, que tem essa ligação das grandes consciências, como fossem, eles chamam de deuses, né? As entidades da natureza. E dentro dessas entidades tem aquela entidade que é o próprio planeta, né? Gaia. E outra coisa, falando em Gaia, o planeta, a gente falou que o planeta pulsa, né? Então ele não só pulsa em relação a ondas eletromagnéticas, como a gente vê aí a questão da ressonância Schumann, né, de 7,83 Hz, tudo que está dentro aqui da baixa atmosfera ali do planeta, e nós e tudo aqui, tem uma frequência natural em torno disso, oscila isso um pouco, que é de 7,83 Hz, mas a ciência também descobriu algo que ainda é mistério, tem mais de 60 anos isso, que o planeta, a cada 26 segundos, ele pulsa, ele gera vibrações sísmicas, ou seja, um pequeno tremor, um eco que vai pelo planeta e é constante. A cada 26 segundos, tum. Mais 26 segundos, tum. Claro que isso é baixinho, ninguém escuta, mas aparelhos sentem essa pequeníssima vibração. Aí o pessoal fica, caramba, bicho, não é uma hora ou outra uma acomodação de terra, é constante. Aí até fizeram uma analogia, caramba, deve ser a pulsação do coração do planeta. Pô, analogia poética, bonita, né? Mas denota, ou seja, é o nosso planetão vivendo. É Gaia vivendo. Olha aí, ó, cheio de ciclos, cheio de dinâmicas. E será que não é Gaia respirando? Olha esse vídeo aí comigo. Espero que vocês estejam escutando o som. Mas é um cara no Canadá que fez uma filmagem. Olha que interessante, ó, o solo. Sobe, ó. Deixa ele parar um pouquinho. Ó. Subiu, baixou. Subiu, baixou. Isso aí tem diversas causas. Água, acomodações, tal. Mas ficou bonito, né? Ficou parecendo, ó, a Terra respirando. Ficou poético. Mas não deixa de causar uma boa reflexão, né? É bem interessante. Olha lá, tá respirando lá, ó. Bem legal. Então, seguindo, falando agora novamente aqui de mudanças plausíveis, eu coloquei a questão do Sol. Como falamos de tempestades solares, o Sol, galera, também pulsa. E aí fica interessante. Olha essa imagem, lembra da latitude 19,47 graus? Norte e sul, ó, região aí de maior presença de
atividade solar, geometria lá do universo 1, hein? Então, o Sol ele também pulsa. Vou ler com vocês, em cima aí também, ó, período de mínimo e de máximo solar a cada 11 anos. Aí vem um texto aí, ó, do astrônomo CGU, desculpa a pronúncia, ele fala que esse padrão de batimento cardíaco é importante para entender como a energia é liberada e dissipada na atmosfera do Sol durante essas explosões incrivelmente poderosas no Sol. No entanto, a origem desses padrões repetitivos, também chamados de pulsações quase periódicas, tem sido um mistério e uma fonte de debate entre os físicos solares. Ou seja, o Sol ele também pulsa, tá? Quase tudo na natureza pulsa, né? E isso é bem interessante. Essas dinâmicas ainda são desconhecidas para a maior parte dos estudiosos, né? O planeta pulsa, ele respira, tem ciclos, tem regulação inteligente. É um ecossistema complexo, tipo um corpo, né? E a Terra, aí, ó, tem esse batimento, esse eco, esse pulso que ocorre constantemente a cada 26 segundos e ainda é desconhecido. Ou seja, será que de repente as estrelas também não são seres vivos? Mas talvez nossa ideia de ser vivo para uma estrela seja bem viajada, né? Mas talvez tenha uma consciência que rege a estrela em outro nível, uma outra dimensão que a gente nem imagina. Existem alguns livros religiosos, como o Livro dos Espíritos, que colocam que consciências bem elevadas em relação a nós, um dos locais que elas habitam aqui próximos é o próprio Sol. Aí você imaginar um espírito, uma alma, um ser habitando uma estrela, meu irmão, é outro nível, pai, não dá nem para imaginar. Vamos lá agora falar também de uma outra questão, que seria a presença, não uma invasão. A invasão é treta pesada, mas só a presença de outras civilizações tiraria aí a gente, seria a nossa saída do isolamento. Na verdade, a saída da percepção de isolamento, porque isolado nunca estivemos, tá? Temos aquela ideia de quarentena, mas ela não é real. Então, galera, basta uma nave gigantesca ou algumas se fazer presente, não falar com ninguém embora, isso deixar explícito para todo mundo, cara, isso vai causar uma revolução, uma loucura nesse planeta que vocês não fazem nem ideia. Então, uma das maiores transições é a quebra massiva da percepção limitada de realidade, com o ser humano passando a vislumbrar outras civilizações no espaço e em outras dimensões. Cara, e estamos vendo como o assunto ufologia está em alta, quantas imagens oficiais, debates encenados, ou seja, esse assunto, para mim, eles já estão se preparando para a revelação. Mas eu concordo que é um assunto bem delicado e pode gerar consequências, mas está ficando cada vez mais nítido, está difícil esconder mais, né? E uma outra circunstância também que pode chocar é a presença notória de grande parte da população de outras dimensões. Por diversos motivos, pode acontecer de repente quando entrar naquele período ali de Equador galáctico, de repente as novas energias façam com que certas dimensões tenham seus limites, sejam um pouco perturbados e eles tenham momentos ali ou regiões que haja uma interação mais efetiva entre dimensões, e também pode ser que o Sol ative a nossa percepção, por exemplo, falando até de tempestade solar. Mas você sabia que a psiquiatria estuda que em períodos de máximo solar é mais comum a presença, por exemplo, de certas doenças, ocasionamento de certos comportamentos da psique humana, ou seja, a própria psiquiatria mostra que sim, a própria atividade solar influencia no corpo humano, na saúde, no bem-estar e até na psique. Isso já é estudado, tá? Então, influencia em tudo e de repente em outras dimensões. Ou por qualquer outro motivo que seja, no momento que pessoas ou sociedades começarem a interagir ou perceber outras dimensões, essa interação multidimensional, meu amigo, vai virar a nossa sociedade de cabeça para baixo. Alterará por completo o direcionamento da humanidade. Creio que consciências continuarão tribais,
O que é isso? Culturas, afinidades. Mas os objetivos de vida serão alterados pela confirmação da existência da vida além corpórea. Ou seja, essa transição vai ocorrer com cada um de nós quando a gente morrer. No momento que você morrer, vai acontecer isso. Você vai estar em outra dimensão, você vai lidar com outras formas, outros tipos de consciências. Cara, aí seu objetivo não vai ser dinheiro, não vai ser comprar terrenos, fazendas, apartamentos, não vai ser Ferrari, BMW, Land Rover, não vai ser nada disso. Ou seja, suas diretrizes vão mudar completamente. Isso é um fato, vai ocorrer com todos nós. A única certeza que eu posso te passar aqui nesse canal. E aí, falando um pouco sobre essa questão do isolamento. Por que a gente se percebe isolado? Estamos de fato isolados? Estamos em quarentena? O planeta está isolado de outras civilizações? Então vamos aí a alguns possíveis motivos do isolamento cósmico. Nós vimos nas aulas de ufologia, quarentena cósmica, nós abordamos bastante isso, mas vamos colocar aqui, ó. Alguns possíveis motivos são as enormes distâncias entre os astros. Isso é para nossa tecnologia, né, pai? O dos outros, nem tanto. A floresta negra, a ideia da floresta negra é o seguinte, é como se as civilizações não estão conversando entre si, é como se fossem pessoas entrando em uma floresta muito negra, cheia de ruído, e ela pensa, caramba, aqui pode ter um perigo oculto. Então, se eu faço barulho, se eu me exponho, pode ser que eu atraia o perigo. Então, eu vou ficar na minha, o perigo não vir. Então, talvez todas as civilizações estejam cada um na sua. Essa é a ideia da floresta negra. A questão é, realmente estamos sozinhos? Será que estamos sozinhos nesse infinito de galáxias que o James Webb cada vez mais mostra que galáxias e galáxias em regiões que achavam que não teriam galáxias existem, e daqui a pouco até a possibilidade do universo seja contestada, enfim. Dificuldade de percepção ultradimensional, ou seja, isso é um fato. Tem pessoas que conseguem perceber que não estamos sós. Por uma questão ultradimensional. Inclusive, uma boa parte dos relatos são interdimensionais, falando de outras civilizações não humanas, né? Orientação de grandes civilizações. O que é isso? Nós estamos em um relativo isolamento de propósito, por orientação de outras civilizações, visto no nosso passado ter dado merda. E estudamos demais isso. O que não falta são vestígios de que outras civilizações estiveram aqui no nosso passado e deu uma merda, quer dizer, em parte deu uma merda do caramba aqui. E, enfim, pode ser que agora algumas civilizações estejam intervindo nessa quarentena e ditando certas regras. Olha, não é o momento agora não. Alguns possíveis motivos da crença do isolamento cósmico. Temos uma questão que o fenômeno ele é discreto. E esse é um assunto muito interessante. Ele é discreto por quê? Porque ele é mau, quer detonar a gente? De repente, em parte sim. Em parte pode ter, dentro dessa dualidade cósmica, civilizações que querem estar discretas porque não querem assustar ou querem fazer coisas ali que seja mais defensivo para eles estarem ocultos e não seja tão interessante. Ou de repente a maioria está de maneira discreta para não interferir no nosso aprendizado, na nossa evolução, visto no passado isso já ter ocorrido, e por estarem aqui desde sempre, desde o passado, agora estamos nesse outro processo de aprendizado, visto sermos um verdadeiro laboratório, né, de aprendizado para eles. Nós estamos um verdadeiro aquário, onde grandes civilizações estão nos observando, né? Por diversos motivos, já conversamos, alguns corresponsáveis pela nossa formação, outros passaram aqui e acharam interessante, estão por aqui, outros estão aqui passando só para pegar recurso, outros estão passando aqui porque se perderam, outros já têm interesses que não são muito legais para a gente. Tem de tudo na minha visão. Existe também o tabu acadêmico, ou seja, tudo que é correlacionado a esse assunto. Vimos que existe o acobertamento, a descredibilização, a desinformação, a ridicularização do tema. Então, muita coisa ali que é evidência ali, ó, palpável,
como vimos ali, diversas tecnologias em construções antigas e... Não, deixa isso para lá. Existe também a questão da observação material. O que é isso? É observar só o material. Mas vimos que muitas civilizações elas viajam interdimensionalmente. Ou seja, os OVNIs, eles não se deslocam entre planetas. Eles desaparecem e aparecem. Caramba, mas vimos sobre viagens siderais. Tem aula sobre isso. Né? Como se daria essa tecnologia que ao invés de ir no espaço-tempo direto, entraria em singularidades. Né? Então, o imaterial, a gente não costuma, porque não dá para mensurar, não dá para fazer teste em pares, né? Então, nada disso. Então, nós terminamos observando isso de maneira mais pessoal. E aí sai da questão do crivo científico. Né? Interesse bélico e comercial para o acobertamento é um fator também muito relevante. E também a falta de oficialidades. E é essa falta de oficialidades que deixa a galera cética totalmente crente nesse isolamento cósmico. Mas vimos que nunca estivemos isolados. Nunca. A todo momento aí são avistados OVNIs, objetos, seres, enfim. E aí vem aquela questão, você ainda acha que estamos sós? Aí tem algumas tipologias, seres completamente diferentes, interesses diferentes. Então, eu digo, o planeta está em quarentena relativo, tá? Está em quarentena em relação à nossa percepção. Mas quando tivermos um preparo, tivermos atingido um certo número ali de crítico de pessoas, já com certo grau de instrução, de evolução, aí sim estaremos preparados para lidar com outras civilizações. Por enquanto, somos só os vizinhos baderneiros. Estamos aí de lado. Agora, falando sobre transição planetária, o que seria essa questão das transições coletivas? O planeta, como um ser vivo, ele tem a transição dele. Como estamos vivendo nele, toda transição que ocorre planetária é uma transição coletiva. Da mesma maneira que a transição sua é uma transição planetária de todos os seres que habitam você, planeta. Você é um planeta. Cada uma bactéria que está em você, uma célula, vai dizer, meu irmão, pô, bicho, o cara comeu fritura à noite, vai dar merda. Ixi, vai rolar maior problema aqui nos sistemas solares, aqui, no estômago. Então, se imagine como um planeta. Vá para o nível ali molecular. Cara, é quase imensurável a quantidade de bactérias, de seres, cada célula como ser uma consciência pensante que está habitando você. E as células que estão dentro do seu fiofó, do seu intestino, estão discutindo, será que tem vida lá fora do corpo? Pois é, né? Então, qual é a grande lição do cooperativismo? Quando a gente passa por grandes transformações planetárias, coletivas, né? Qual é o benefício disso? Será que estimula, né, a cooperatividade? Mas qual é a grande lição do cooperativismo? Então, vamos grandes benefícios do pensamento cooperativo à humanidade. União de forças para alcançar objetivos comuns, fortalecimento da democracia participativa, distribuição mais justa de riquezas e oportunidades, resiliência coletiva em tempos de crise, valorização da solidariedade, da empatia, eita, como está faltando aqui no Brasil, estímulo à educação e ao desenvolvimento humano, incentivo à sustentabilidade econômica, social e ambiental, equilíbrio entre interesses individuais e coletivos, criação de vínculos comunitários mais fortes e redução das desigualdades sociais. Caramba, como o cooperativismo, cara. Vocês estão vendo que o universalismo, que é uma ferramenta para promover o cooperativismo, é isso aí, cara. É a evolução do planeta, da humanidade. Não é nada além disso. É só isso. Mas antes de evoluir a humanidade, é evoluir você, a minha, todos nós, tá? E eu coloquei aí o Monte Fuji com a bandeira do Japão para lembrar o seguinte. Aí, ó, sobrevivência depende do coletivo, estimula o desenvolvimento deste pensamento cooperativo. Eu lembro na época em 2011, quando teve... Foi 2011, não foi? Foi 2004, 2011, que teve aquela tsunami que atingiu o Japão. Fukushima, aquela coisa toda. Cara, eu vi uma brasileira contando que a casa dela não foi destruída. Mas assim, de umas 2 casas para frente, não tinha mais cidade. A água varreu tudo. Mas não atingiu a dela.
Quando ela abriu a porta de casa, depois de que a água recuou, aquela coisa toda, quando ela saiu de casa, no pé da porta tinha uma garrafa de um vidro de leite, comida, tinha mantimentos. Ela não sabe quem colocou lá. E quando ela viu todas as residências das casas que sobreviveram, o pessoal se uniu para distribuir recursos, alimentos. Minuto aqui para aplaudir o Japão. Os caras são foda, meu. Desculpa o termo, mas é isso. O Japão tem seus problemas também, mas assim, os caras pensam demais no outro. É um povo muito empático, muito cooperativo. E enquanto estava tendo aquela tempestade lá em Manhattan, que Manhattan ficou congelada, isolada, os brasileiros, filha da mãe, começaram a ver anúncios de doação, de empréstimo de gerador para o pessoal de Manhattan, que estava desesperado, os americanos ali doando. Ó, gente, estou aqui emprestando gerador para quem precisar. Os brasileiros começaram a receber, a pegar esses geradores que estavam emprestando para alugar para a galera que estava desesperada em Manhattan. Então, essa é a diferença, porque estamos tão atrasados. Então, cooperativismo... Então, essas grandes transições, como tsunami, como guerras, são tragédias. Mas tem hora que são aquelas oportunidades que o ser humano pensa, cara, ou a gente se une ou a gente morre. Né? É dureza. A evolução às vezes vem com muita dor. Transição coletiva, falando agora de ação e reação. Tudo tem ação e reação nós vimos no universo. Então, existiu uma grande transição planetária, uma grande transição coletiva. Qual é a reação a isso? Qual é a resposta? Um novo ambiente é criado. Com isso, novas consciências podem administrar, podem chegar àquele ambiente, seja em nível ali mais sutil, como espiritual, um caso interdimensional, ou até mesmo de outras civilizações de fora do planeta Terra. Com isso, novos processos sociais podem existir depois daquela grande transição, novas culturas, novas explorações, novas sociedades e novos problemas, novas lutas, né? E uma grande possibilidade é de uma nova sociedade cósmica integrada, né? Dependendo do momento que o planeta chegar, pode ser que a raça humana ou a civilização que esteja no planeta, né, esteja integrado aí já com outras culturas aí do cosmos, ou de outras dimensões, ou até de outras dimensões do próprio planeta Terra. Então, novo mundo, novo meio ambiente, novos aprendizados, novos desafios, novos problemas, novo patamar do coletivo social. O planeta mudando, tudo nele segue a mudança. Aí a questão vem, o planeta vai mudar para melhor ou para pior? Eu tenho dificuldade do julgamento, que eu acho que isso está muito além da nossa capacidade de julgar. Aí tem correntes espiritualistas que falam que o planeta de provas e expiações vai ser regeneração, e que o planeta Terra vai melhorar, e quem for ruim vai para outro lugar. É uma possibilidade, não posso dizer que não é. Mas de repente é o contrário. O planeta Terra vai continuar sendo quem é o planeta Terra, os bosta vão continuar aqui, e quem for mais de boa na galáxia vai para outro canto. É outra possibilidade, né? Agora vamos a um ponto que eu considero que é até mais importante, que são as transições internas. Você é um planeta. Lembra que eu fiz a analogia de seu corpo a um planeta? Então, quando eu falar de transição planetária, eu posso estar falando de transição em você. Então, uma transição em sua vida é uma transição planetária, de larga escala, para a quantidade de consciências que você nem imagina, que estão, sociedades que estão vivendo aí no seu mundo quântico, no seu corpo, né? Então, o mais importante não é como a transição planetária vai ocorrer. Será que já está ocorrendo? Não está? Para mim, o planeta sempre está em transição. E tem aqueles momentos que realmente ocorrem mudanças mais drásticas. Mas ele está sempre mudando. Ele é sempre mutante, assim como eu, você, como tudo, nunca é igual, né, com o passar do tempo. Mas o que importa não é como a transição vai ocorrer, e sim para o que importa desta transição para nós. É o para quê que vamos agregar em nossa vida com essas grandes mudanças, né? Então o planeta ele vai continuar aqui. E o seu corpo ele pertence ao planeta. E o seu corpo vai retornar para ele. Você não é seu corpo, você é uma consciência. Você bem sabe disso. Então você vai devolver ao planeta esse veículo que foi emprestado para a gente coexistir nessa dimensão, nesse local. Isso vai retornar, o fato que isso vai retornar ao planeta. E você como consciência vai continuar a sua viagem.
podendo continuar aqui ou em outro lugar. Então, o que você vai levar daqui? Você vai morrer, isso é fato. Você vai mudar de estado vibracional. Você vai sair dessa transição. O que você vai levar dessa transição planetária? Quando você morrer, vai ser acho que uma das maiores... Talvez eu possa até ousar dizer que vai ser a maior mudança de sua vida, vai ser a sua morte. Vai ser uma verdadeira transição planetária, drástica. E o que você vai levar daqui? Seu Audi, sua BMW, seu Gol quadrado lá restaurado, sua casa, as pessoas que estão ao seu redor, seu cachorro, seu videogame, seu dinheiro. Eu acho que nada disso você vai levar. Então, dentro do que você pode levar, dentro do que você tem capacidade, o que você gostaria de levar nessa bagagem, né? Dentro da sua evolução. Então, quais são os seus objetivos? A galera parece que esquece, né, que vai morrer. Então, o que você quer levar para lá? Você quer chegar na outra dimensão levando o quê? Sendo o quê, né? Quais são suas missões? E, principalmente, dentro do desapego, o que é que você quer deixar para trás? O que é que você quer reconhecer que não é seu? Né? Então, qual o seu grau de cooperativismo? O que é que você faz hoje pelo seu corpo, que é uma sociedade gigantesca? O que é que você faz por você mesmo? O que é que você faz pela sua família, que é aquele núcleo que você deve trabalhar o cooperativismo em maior grau? Que é aquele núcleo que você tem uma capacidade de estar mais próximo, de abraçar. O que é que você faz pela sociedade? O que é que você faz pelo uso de uma maneira geral? Você é aquele escroto que estaciona o carro em vaga de deficiente? Ah, mas é rapidinho. É porque não tinha ninguém, não tinha outra vaga. Você é desses escrotos? Isso é cooperativismo? Não. Isso é empático? Não é, não. É você que fura a fila? Você que vai pegar de coisa errada? E não pensa no outro? É você que tira o lixo de frente da sua casa para jogar na frente do vizinho? O vizinho que se lasque para lá? Então reflita sobre você. O que é que você está fazendo para melhorar o seu universo interno? E o que é que você vai levar de exemplo? Então, dentro das transições pessoais, o menor grau de cooperação é a sua consciência convivendo com a colônia de imensuráveis microconsciências, no qual chamamos de corpo. Após isso, nossa família, que é o núcleo estratégico para aprendizados da consciência, conciliamentos, resgates e exemplos. Ou seja, espelhamento, aprendizado. Olha, cara, meu pai é um exemplo para mim, minha mãe. É tão bonito ouvir isso, cara. É tão gratificante o pai e a mãe ver que os filhos foram bem educados e tem nas suas virtudes bons exemplos. E nas suas falhas, nos seus erros, dentro do processo de humildade, eles têm isso como aprendizado para não cometer as mesmas falhas. Cara, isso é incrível. E aí depois a gente vai para um nível de sociedade, onde nós temos aí desenvolvimentos mais gerais, assuntos mais amplos. Aí entra o cooperativismo maior, né? Ou seja, mostrando que o ser humano não vive sozinho. Existe a questão da dependência. E aí vamos entrar em exemplos aí em larga escala. E em última instância, no cooperativismo aí, vamos para a questão da sociedade cósmica, né? E interdimensional. É a última instância que a gente conhece, que a gente consegue perceber hoje. Onde relacionamento entre civilizações, planetas vão cooperar. Então, assim, hoje a gente está tendo um problema com a família. Tem 3, 4, 5 pessoas, 11, sei lá. Poucas pessoas. Sua família tem menos de 100 pessoas. Não é nada, é muito pequeno. Cara, já tem pessoas que estão ali sentando numa mesa porque resolvendo, ajudando a questões ali de 30, 40, 50 planetas. Pô, cara, não, porque a civilização tal tá precisando de recurso tal, vamos ajudar eles lá. Depois vamos aqui, porque os terráqueos estão fazendo merda, vamos desativar essas bombas atômicas dos caras aqui. A gente aproveita, pega o material aqui, leva o ouro pra lá, pega um pouco de prata daqui, leva pra lá, né, energia, não sei o que. Cara, imagina o nível de família, de amor. Cooperativismo é isso, né? Que amor é uma palavra meio romantizada, mas, cara, o bem lá fora é muito grande. Existe o duelo, existe o filho da mãe, existe o Zé Ruela, e existe também a dualidade, os desafios, né? Então, vamos focar agora no seu núcleo atual, que é a família. Então, a maior transição planetária que importa é a dentro de você. E veja, aproveita o tempo que você está aqui e olha para sua família. A família não é as pessoas de sangue, né?
são aquelas que te respeitam, que você respeita, que tem afinidade, aquelas pessoas que se apoiam de alguma maneira, aquelas pessoas que cuidaram de você, que te educam. Então, essa para mim é a maior transição planetária que pode existir. Acontece hoje, vai acontecer amanhã, está acontecendo com todo mundo. Levantei diversas possibilidades de mudanças aí em larga escala. Vimos diversos fatores que realmente várias possibilidades dessas estão aí, ó, latentes, podem ocorrer a qualquer momento. E muitas tem evidências aí que chamam a atenção de que podem ocorrer com brevidade. Mas o meu destaque em transição planetária é o hoje. O que você pode fazer para mudar a sua própria vida, tá? Faça, cresça, veja o que você vai carregar além dessa experiência terráquea. Então, atravessando uma transição é o nosso desfecho. Para onde é que a gente vai depois de uma transição planetária, né? Então, novas formas não são exclusivas de algo longe. O que é que eu quero dizer com isso? Que novas formas de consciência não é questão de ET que vem lá de longe para cá. Não é só isso. Aqui mesmo, aqui na Terra, um dia teremos conhecimento de tipos de consciência bem exóticas que vimos em outras aulas. Como, por exemplo, aí, ó, consciências que são entidades da natureza, de elementos da natureza, de sociedades de outros seres vivos. De repente vamos ter capacidade de conversar com consciências que estão ali nas plantas, nos animais, nos reinos minerais, né, nos continentes, enfim, até conversar com a própria Gaia, né? Então, aqui mesmo nós temos diversas consciências que nós não estamos ainda na percepção ativada ali para poder interagir com essas consciências. Então, seja por uma transição coletiva ou pessoal, que certamente vai chegar, lidaremos com novas realidades e com isso novas formas, mesmo dentro da dualidade, ou seja, o bem e o mal ainda vai existir, a erraticidade ainda não é exclusiva daqui, não existe em outros lugares, mas o que eu quero dizer é que com transição planetária ou sem transição planetária, em um momento você vai começar a lidar com novas realidades e tem que estar preparado para isso, para não pirar o cabeção. E aí vem aquelas características que já começamos em aulas passadas, mas eu vou salientar aqui humildade. Uma pessoa com humildade, que não se sente o rei da cocada preta, nem o último biscoito do pacote, né, vai expandir sua consciência e vai ter essa capacidade, né, de evoluir. Tá? O orgulhoso, infelizmente, ele não evolui, ele estagna. E é isso. Nós somos seres mentais, espirituais, adimensionais. A nossa singularidade está lá. Lembra lá a fonte? Então, ao acordar, já somos diferentes. Passamos por transições em todos os instantes e, como consciência, o planeta tem seus momentos de maiores mudanças. Então, vamos agradecer a esse querido amigo planeta, que é o provedor de todos os recursos para estarmos nessa experiência. E se ele tiver que entrar em grandes mudanças, que assim seja, é a história dele, e que estejamos preparados para lidar com essas grandes mudanças, seja lá o que for. Nesses momentos, pedimos aí, né, ajuda a todos os nossos amigos que nos acompanham de outras dimensões e a todas as nossas sociedades e famílias, que o ser humano ele possa ser cooperativo para superar as adversidades que possivelmente possam vir, tá? Então, estejamos em treinamento para adentrar novos horizontes nesse gigantesco universo, cada vez mais complexo e rico de possibilidades. Você não está aqui por acaso. Cara, eu tenho certeza, uma coisa que eu posso dizer certo. Você que chegou até o final dessa aula, infelizmente não é para todo mundo. E não é por acaso que você está aqui, não. Você precisava escutar essas palavras. E não é porque são palavras minhas. Isso são palavras do universo. São palavras de diversas consciências. São palavras que o universalismo traz de diversas fontes de conteúdo e que gera o link para você analisar, para você despertar. E isso eu acho incrível para você e para mim. Isso aqui está chegando para mim também. Tá? Isso aqui não é uma obra minha. Isso é uma obra de inúmeras consciências. Tá? Então é isso. Estamos no planeta para transitar por ele. Então não tem novidade nenhuma, né?
Então, gente, a viagem do conhecimento continua. Espero que esse assunto da transição planetária tenha sido bem debatido aqui com vocês. Espero que tenha sido proveitoso. E se vocês gostaram, recomendem essa iniciativa. O site, ciênciauniversalista.com.br. Se inscreve lá no site, é de graça, tudo aqui é de graça, a gente não é comercial. Então dá um valor que o pessoal fala, pô, se você cobrasse tinha mais visibilidade. Pô, gente, vamos dar um valor para a sinceridade, para um trabalho, né, digno e sincero. Então lá, entra no site, se inscreve, vê lá como é legal, né? Compartilha para a galera. Se quiser dar like também no YouTube, pô, ajuda também. Se quer comentar, fique à vontade. Se não gostou, dá um dislike lá e vida que segue, né? Então, gente, muito obrigado. Um grande beijo, um grande abraço. Como eu normalmente desejo no final das minhas aulas. Fiquem com Deus, fiquem com quem vocês quiserem, com o universo, mas o que eu desejo com sinceridade é que a gente fique em paz, tá? A evolução não é fácil, os desafios aí são muitos, mas a gente estando em paz a gente consegue caminhar, tá? Então, gente, fico muito feliz de ter vocês aqui no último nível da Academia Universalista, mas a viagem do conhecimento não para por aqui não, tá? Então, até a próxima aula, gente. Abração, viu? Valeu, brigadão por tudo, gente. Tamo junto.